Bom dia a todos os senhores, senhora deputada Antonieta, bom dia ao nosso presidente Júnior Mock. É sempre uma honra e uma alegria voltar a essa tribuna, principalmente para falar de um assunto tão importante como é os 12 anos da Lei Maria da Penha. Cumprimento aqui todo o plenário, em nome do meu amigo Bolinho, axé, e um bom dia a todos os senhores e senhoras. Assim como no ano passado, a gente retorna nessa tribuna para falar da campanha Agosto Lilás, para falar do dia em que a Lei Maria da Penha foi sancionada, porque entendemos a necessidade de colocar em público essa discussão durante todo o mês de agosto. Assim fizemos no dia 1º, quando lançamos a campanha Agosto Lilás, num seminário estadual, com mais de 200 mulheres de 36 municípios e presença de uma representante da ONU Mulheres, em Mato Grosso do Sul. Sem dúvida alguma, foi muito gratificante e foi um pontapé inicial de grande nível. E falar sobre a violência doméstica, a nosso ver, é a primeira forma de enfrentar esse fenômeno da violência. É preciso sensibilizar a sociedade, é preciso, sim, meter a colher quando o assunto é violência doméstica. Nós vimos recentemente, na mídia nacional, um caso em que a menina gritou por 15 minutos pedindo socorro. Os vizinhos ouviram, mas ninguém fez a tempo uma denúncia ou um chamado à polícia para coibir aquela violência e para coibir o fim mais trágico, que foi o feminicídio daquela mulher. Talvez, então, orientando uma amiga que sofra violência ou falando abertamente sobre isso, assim como fazemos todos os anos nessa Casa de Lei, seja um passo muito importante para as mulheres que estão em situação de violência, porque os números impressionam. A cada 2 minutos, 5 mulheres são espancadas no Brasil. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada. A cada 1 hora, 503 mulheres são agredidas. E a cada 2 horas, uma mulher é morta no Brasil por feminicídio, pelo simples fato de ser mulher. E, infelizmente, em Mato Grosso do Sul, os números não são diferentes. Nós tivemos, só nesse primeiro semestre de 2018, 8.607 BOs de violência doméstica. Nós tivemos 18 casos de feminicídio de janeiro a junho desse ano e 615 boletins de ocorrência registrados de estupro, quando sabemos que esses casos são muito subnotificados. Então, a nossa violência, ela é estrutural, ela está na sociedade e ela vitima e viola os direitos das mulheres todos os dias. E, por isso, nós destacamos a importância, novamente, da campanha Agosto Lilás. Foi instituída por lei do deputado Rinaldo, nosso líder do governo, Lei 4969, sancionada em dezembro de 2016 por essa Casa de Leis. E aqui já um registro do nosso agradecimento, presidente, porque todas as vezes que colocamos alguma pauta que diga respeito às políticas públicas para as mulheres, nós encontramos o apoio de todas as bancadas, o que mostra que a política para as mulheres, ela não tem cor partidária, e ela é de todos nós, de toda a sociedade. O programa Maria da Penha Vai à Escola, que também foi instituído nessa lei, sem dúvida alguma, é o nosso carro-chefe. De 2015 a 2017, nós saímos de uma crescente de 2.620 alunos para 7.629 alunos, e no ano passado foram 16.350 alunos só em Campo Grande. Em todo o estado, deputado Rinaldo, foram mais de 62 mil alunos do ensino médio, meninos e meninas. E a campanha Agosto Lilás alcançou, deputada Antonieta, mais de 160 mil pessoas no ano passado em todo o estado. E essa não é uma articulação, obviamente, só da Subsecretaria de Estado. Nós temos a parceria dessa Casa de Leis, da Assembleia, como instituição, do Poder Judiciário, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública e entidades como a OAB, UAB, ABMCJ.
e as instituições de segurança pública, Polícia Civil, Militar e os bombeiros militares, são muito parceiros e, sem dúvida alguma, sem eles a gente não atingiria essa quantidade de pessoas no Estado. Nesse ano de 2018, além do Maria da Penha Vai à Escola e do Maria da Penha Vai à Igreja, que foi realizado por voluntárias durante o ano passado, nós também teremos o Maria da Penha Vai ao Campo, em parceria com a Agraer, deputado Enelvo, que começou esse trabalho conosco em 2015 e agora resolveu institucionalizar a parceria. Maria da Penha Vai ao Quilombo, levando para os 15 municípios que têm as 19 comunidades quilombolas do nosso estado conhecimento sobre a Lei Maria da Penha. Nós também já inauguramos nesse sábado, Maria da Penha Vai ao Terreiro, contemplando toda a diversidade da religião de matriz africana. E nós também iniciamos o Maria da Penha Vai aos Bairros. E não é uma agenda fechada, é uma agenda aberta, que todos os senhores e senhoras podem solicitar, podem acompanhar, e as nossas técnicas vão fazer uma palestra que dura em torno de 20 minutos. A ampliação das coordenadorias de política para as mulheres, deputados, também é um assunto que precisa ser falado. Mato Grosso do Sul é um estado pioneiro na defesa dos direitos das mulheres, tem desde 1999, muito antes, portanto, da Lei Maria da Penha, um órgão estadual. Começou com a Coordenadoria Estadual de Políticas das Mulheres, no governo Zeca, e também o Centro de Atendimento à Mulher da mesma época, com a Casa Abrigo em 2001. Hoje nós temos uma subsecretaria, nós temos um centro especializado de atendimento à mulher, que conta com espaço infantil, conta com pedagoga para atender as crianças enquanto as mães estão com assistente social ou com as psicólogas. Nós oferecemos lanche para as crianças e vale transporte para as mulheres que solicitam, porque, às vezes, o vale-transporte é o impedimento para essa mulher se fortalecer no atendimento psicológico continuado. Nós também temos uma defensoria pública muito atuante, um Ministério Público muito atuante, um Tribunal de Justiça muito célere, tanto na concessão das medidas protetivas, como no julgamento de feminicídios. A pauta do Tribunal do Júri, para essa semana, está julgando crimes que ocorreram em setembro e outubro do ano passado. É muito célere comparando as outras unidades da federação. Nós também temos a primeira Casa da Mulher Brasileira do Brasil e nós temos a primeira vara especializada na concessão de medidas protetivas do Brasil, que fica lá. Nós temos a primeira delegacia 24 horas, instituída em 2015, que era um grande anseio dos movimentos sociais, dos movimentos de mulheres e feministas. Só que essa ainda é uma realidade restrita à nossa capital. Então, a gente precisa trabalhar muito mais para que todas as mulheres dos 79 municípios sintam-se protegidas e tenham seus direitos respeitados. E eu preciso aqui fazer um agradecimento também, deputado Barbosinha, a sua atuação enquanto secretário de Justiça, porque nós vimos publicar no Diário Oficial de sexta-feira passada o POP Feminicídio, procedimento operacional padrão das 4 instituições da segurança pública, Polícia Civil, Militar, Bombeiro Militar e Perícias, dispondo sobre o atendimento à mulher vítima de violência, desde o primeiro chamado no 190 até o laudo pericial que precisar ser feito. Um procedimento padrão, institucionalizado pela Sejusp e que vale para os 79 municípios do nosso estado. Nós fizemos adequações no IMOL, com a sala lilás aqui, também com emenda do deputado Rinaldo, e é bom que seja citado e que se valorize, porque o que nós queremos como a política pública de Estado, deputado Lídia, é que tenhamos todos os deputados e deputadas engajados conosco nessa luta. Com a nomeação dos 72 novos delegados e delegadas, nós temos delegados em todos os municípios do Estado, mas nós temos 15 novas delegadas que foram lotadas nos municípios com maiores índices de violência contra a mulher. E nós já temos em andamento, com a aprovação do governador Reinaldo, de todas as secretarias envolvidas, a ampliação de algumas delegacias de polícia do Estado, cuja estrutura remonta aos anos 80, para que seja ampliada e adequada para contemplar as salas lilás de atendimento prioritário às crianças vítimas de violência, meninas vítimas de violência e mulheres vítimas de violência física e sexual. Estamos em tratativas com recursos do Estado e também com emendas parlamentares.
Então, a gente volta a conversar com todos os deputados e deputadas em momento oportuno. E todas essas iniciativas, elas só se realizaram porque nós contamos com essa parceria. Nós contamos com a preocupação de todos os senhores e tivemos leis aprovadas e leis vetadas. E eu também registro, deputado Pedro Kemp, que nós tivemos um veto a uma lei muito importante do senhor, que era para falar do assédio sexual e moral, mas, apesar do veto, a subsecretaria instituiu uma campanha permanente de combate ao abuso e ao assédio sexual e moral, em parceria com essa Casa de Leis. E nós vimos, na semana passada, uma lei da deputada Antonieta falando sobre o empoderamento da mulher. Então, é de movimentos como esse, são de leis como essas que a gente precisa para fortalecer a política pública da mulher, não como uma ação individual ou como uma política de governo, mas sim como uma política de Estado, que seja permanente e que tenha continuidade, passando de um governo para o outro, sem prejudicar nenhuma das nossas mulheres e cidadãs sul-mato-grossenses. Então, nós agradecemos ao apoio sempre recebido do deputado Júnior, nós agradecemos muito ao deputado Rinaldo pela proposição do Agosto Lilás, e eu mostrava ao deputado hoje de manhã que nós já temos o Agosto Lilás no Rio Grande do Norte, no Piauí e em Santa Catarina, nos moldes de Mato Grosso do Sul. E o POP do feminicídio, o procedimento operacional padrão, já é enviado à Secretaria de Segurança Pública do Piauí e do DF, que são modelos de combate ao feminicídio no Brasil. Então, nós só temos a agradecer, mais uma vez, a oportunidade por estar aqui hoje, nessa tribuna, nesse local de honra, ocupando esse espaço, nessa Casa de Leis, e nos colocando absolutamente à disposição de todos os senhores e senhoras. Muito obrigada, deputado. Esta presidência agradece a presença de Vossa Excelência, e antes de eu fazer as minhas considerações, aqui eu concedo a oportunidade ao deputado Barbosinha para fazer as suas considerações. Senhor presidente em exercício, deputado professor Rinaldo, eu quero, com muita alegria e satisfação, cumprimentar a Luciana Zambuja, nossa subsecretária de Políticas para Mulheres, e como eu já fiz em várias oportunidades, Luciana, enaltecer e reconhecer o grande trabalho que você desenvolve nessa subsecretaria. Com pouquíssimos recursos, ou quase nada, você promove uma grande revolução, não apenas na capital, mas em todos os municípios do Estado, estabelecendo esse grande debate plural, não apenas nas escolas, mas, como você mencionou, no campo, nos quilombos, nas igrejas, nos terreiros, nos bairros, levando a crianças, jovens, adolescentes, aos adultos, aos idosos, esse tema pertinente que deve ser discutido, ampliado, porque o cenário de violência contra a mulher, ele continua atual. Em Mato Grosso do Sul, possui números expressivos, e talvez a expressão dos números que nós possuímos se deve exatamente ao empoderamento da mulher, aos canais de comunicação e de acesso, à criação das salas lilás, das delegacias implantadas nas 10 regionais, no esforço desenvolvido agora nos 72 novos delegados, mais 15 mulheres delegadas, atuando nos locais de maior violência. Portanto, tudo isso reunido no esforço do POP, do procedimento operacional padrão, celebrado, comemorado, porque dá para todos os municípios do Estado, todos os profissionais que lidam com esse cenário de violência, um roteiro para que ele possa, num procedimento padrão, trabalhar, empoderar as mulheres, encorajar as mulheres cada vez mais, denunciar a agressão e, através da ação do Estado, do Poder Judiciário, do Ministério Público, da atuação dos delegados, fazer com que cada vez mais possa esse cenário diminuir e, quem sabe, no futuro, ser uma coisa relembrada pela parte histórica, mas não como nós vivemos no Brasil. Portanto, eu finalizo aqui te parabenizando, dizendo que continue com esse esforço. Você teve a oportunidade, foi convidada, professor Rinaldo, a Luciana, para ocupar outros postos no governo. Quando eu era secretário de Justiça e Segurança Pública, cargos relevantes, e ela fez questão de continuar nessa política que, sobretudo, além de envolver o trabalho, precisa de envolver paixão, envolver amor. Portanto, parabéns pelo trabalho. Com a palavra, deputado Paulo Corrêa. Senhor presidente, senhores deputados,
nossa subsecretária Luciana. Primeiro, dizer da admiração que eu tenho pelo seu trabalho, principalmente por esclarecer, por mostrar, de repente para os deputados, de repente para a sociedade, de repente fazendo, como você diz, bonito lá, empoderamento das mulheres, mas mais importante do que isso, ficar claro. Não gosto muito desse lance de, vou falar, como é que é, pronto, falei, né? Feminicídio, assassinato de mulher. Tem que ficar claro para o povo ouvir o que aquele camarada fez com aquela mulher dentro daquele elevador e depois jogar do quarto andar. O cara matou a mulher, simples assim. E aí é com uma simplicidade muito grande que aparece 2 dias depois e diz que não fez nada daquilo e tudo filmado. Gente do céu. Então, eu entendo que isso tem que acabar. Nós estamos em 2018 e se não tivesse uma pessoa como você, preparada, que tenha paixão pelo que faz, como disse o ilustre deputado Barbosinha, de repente não ficava claro. E também não ficaria claro se não fosse um governo igual ao governo do Reinaldo Azambuja, de colocar uma subsecretaria com poder de acionar todas as outras secretarias, e as outras secretarias se empenham, e eu quero aqui dar o meu testemunho. Você consegue, com esse jeito seu próprio, fazer com que o engajamento do governo inteiro no seu projeto, que para nós é um projeto que passa a ser da Assembleia Legislativa como um todo. Quando o professor Reinaldo criou, esse dia nós votamos aqui, foi por unanimidade, né? E quando criou o Agosto Lilás aqui, que é uma coisa de fundamental importância até para a gente poder clarear isso para a nossa população, mas muito disso a gente deve para você, pelo seu trabalho e pela decisão do governador Reinaldo de fazer com que essa subsecretaria pudesse ter esse valor tão especial que tem, com o carinho nosso, do Ministério Público, da Defensoria, do Tribunal de Justiça, de todas as secretarias do Governo do Estado e da Assembleia Legislativa. Pode saber que aqui você conta com o nosso respeito. Com a palavra o deputado Amarildo Cruz. Senhor presidente, eu quero aqui me dirigir à Luciana, a coordenadora de políticas para as mulheres do Governo do Estado, minha amiga Luciana Zambuja, e acho que não é exagero, Lu, em primeiro lugar, como você mesmo citou, a Luciana teve oportunidade também no governo nosso, do PT, de desempenhar um grande trabalho na Secretaria de Cultura, e eu, com certeza absoluta, não é exagero afirmar que o pensamento humanista, principalmente, desde aquele momento, veio se fortalecendo nela. E eu vendo hoje o seu trabalho, Luciana, eu acho que é importante reconhecer de público a satisfação de ver que esse pensamento se fortaleceu. Independente de partido político, de corrente ideológica, eu vejo muitas vezes, por exemplo, você com a Cida Gonçalves, né, com as referências que trabalham a questão da mulher no Brasil, separando a posição política, mas trabalhando em prol de uma questão que a sociedade, na minha opinião, ainda não está atenta à gravidade disso. É inadmissível que num país que quer se superar suas dificuldades, que quer se agigantar, que quer crescer, que quer ser grande, né, você veja cenas como essa, que acontecem, na verdade, várias vezes por dia. Aquilo ali foi um registro. Mas quantas vezes, você mesmo colocou aqui os números, os dados, que a agressão da mulher acontece todos os dias, a cada 11 minutos, uma mulher agredida no Brasil. Aqui no nosso estado, mais de 70, 80 assassinados nesse período de menos de um ano. Enfim, são dados assustadores. Mas o enfrentamento disso tem que ser uma política de Estado fortalecida e tem que haver o debate com a sociedade sobre a gravidade disso. É assustadora a manifestação, principalmente nas redes sociais, de pessoas que acham que aquele crime que aconteceu não significa muita coisa, não. Isso faz parte do pensamento conservador que assusta o nosso país. As mesmas pessoas que acham que aquilo não é grande coisa, aquela agressão, aquele crime que foi cometido no elevador ali, aquela agressão daquele cidadão com a advogada, também acham, por exemplo,
que cotas raciais é frescura, que essa coisa de negro dizer que é discriminado, que isso é vitimismo. Feminicídio, isso é frescura. De gente que acha que a intolerância pode ser feita, pode ser a todo momento manifestada sem repúdio da sociedade. Nós temos uma parcela grande da nossa sociedade hoje, infelizmente, compactuando com esse tipo de postura, achando que esse negócio de violência contra a mulher é frescura, que mulher tem menos valor. Nós temos um candidato a presidente da República que acha que mulher tem menos valor. Vamos falar a verdade. Olha os tempos que nós estamos vivendo. E o problema maior não é o candidato, o problema maior é o candidato ter quase 20% de votos que apoiam esse tipo de postura, essa ideia retrógrada, absurda, que tem que ser combatida pelas pessoas de bem todos os dias. Então, é uma luta árdua, que o governo, de uma maneira geral, precisa te dar mais apoio. Precisa cada vez... Por mais que se invista, está investindo pouco. Eu falo governo, não só o governo do Estado, o governo como um todo, o governo federal, as prefeituras, a Assembleia, os poderes, o Tribunal de Justiça. Essa é uma questão da sociedade, de todos nós. Portanto, eu quero aqui prestar homenagem, render minhas homenagens ao seu trabalho, dizer, você conhece a nossa postura, o nosso posicionamento, aqui nessa casa sempre defendemos essa questão, a seriedade do governo no combate a essa chaga que insiste em permanecer no pensamento do brasileiro ainda, que é a violência contra a mulher. Em todas as instâncias, não é só no feminicídio, é na agressão física, na agressão verbal, na falta de respeito, no salário e diferenciado que é pago, na ocupação dos espaços de poder, em tantas outras esferas que se manifesta ainda o preconceito, a falta de respeito à mulher no nosso país. É um pensamento que envergonha e que a gente tem que lutar contra. Por isso, parabéns ao seu trabalho, me sentindo na obrigação de fazer essa homenagem. Muito obrigado, parabéns. Vamos ouvir agora as considerações do deputado Paulo Ciuf, na sequência, o deputado Antonieta Amorim. Senhora Luciana Zambuja, eu também venho parabenizar o trabalho de Vossa Senhoria. Tem muita coisa ruim nesse governo que eu critico aqui, mas quando coisa boa, a gente tem que parabenizar. Nós temos aqui um ex-secretário de Segurança e Justiça, o Barbosinha, que hoje é um grande parceiro meu aqui, que me orienta, que tem uma cultura jurídica das mais belas. O líder do governo, meu grande amigo Rinaldo, aqui, sempre elogiei pelo trabalho sincero, transparente, sem puxar para lado nenhum, sempre tentando harmonizar, e o trabalho de Vossa Senhoria sempre parabenizei, até porque não é partidário. Aliás, ele chega a ser partidário quando defende a mulher, e é isso que tem que ser feito, porque são pessoas como Vossa Senhoria que fazem a diferença na nossa sociedade. Esse crime do elevador, eu estava fora do país e, quando vi, minhas filhas ficaram assustadas, eu, minha esposa, e foi comentado até no congresso que eu estava. O Brasil, ele tem tantas coisas boas, mas tem tantas coisas ruins que tem que acabar. O Paulo Correia disse, feminicídio é o assassinato das mulheres. Nós temos que, às vezes, até não usar mais a palavra feminicídio, falar do assassinato brutal que as mulheres sofrem, desse machismo que não muda. Parece que passam os anos e as pessoas se consideram ainda donas daquelas que teriam menos força física e, infelizmente, acabam sendo lesadas, maltratadas, humilhadas e mortas por monstros que a sociedade cria a cada dia. Então, eu faço questão de parabenizar Vossa Senhoria na manhã do dia de hoje. Me honra muito ser deputado estadual e tendo uma subsecretaria tão atuante e que sabe dizer aqui quando se veta um projeto do Pedro Kemp, mas que Vossa Senhoria vai e coloca na prática. Quando se veta parcialmente, que foi lido hoje aqui, o empoderamento das mulheres, mas a Antonieta vai falar disso e Vossa Senhoria já disse, porque não tem medo da verdade, porque está do lado correto, do lado sério, daquelas que querem transformar o Mato Grosso do Sul num estado igualitário,
para homens, mulheres e crianças. Parabenizo também ao deputado Rinaldo pelo Agosto Lilás. Votei a favor, estou aqui homenageando hoje, porque sei da importância que temos como homens que fomos eleitos para defender aqui o povo sul-mato-grossense, não só os homens, mas as mulheres, as crianças e os idosos. Parabéns. Com a palavra, a deputada Antonieta Amorim. Parabenizar a nossa querida Luciana. Parabenizar pela sua atuação neste tempo como subsecretária. Forme, firme, decidida, mas principalmente a partidária, Rinaldo. Esse Agosto Lilás e todas as ações que foram feitas em prol das mulheres. E este projeto do empoderamento da mulher, eu quero agradecê-la pela luta para correr atrás do Conselho Estadual das Mulheres, que infelizmente não se manifestou a tempo para que pudéssemos inserir uma associação neste projeto e deixar bem claro que não é um veto, é um veto parcial, mas que este projeto, com sua ajuda, vai trazer para, como um projeto de governo, seja ele qualquer governo, ou um projeto para que nós consigamos atuar efetivamente no empoderamento da mulher, porque sem esse empoderamento tudo vira palavras vazias. E os feminicídios continuam acontecendo, as brutalidades continuam acontecendo e nós temos que fortalecer o empoderamento dessas mulheres. E, mais uma vez, reivindicar o seu olhar atento às nossas fronteiras, onde o número de mulheres é muito grande, é assustador, que são violadas, que são mortas, que são, enfim, agredidas de todas as maneiras. Precisamos muito que a região de fronteira tenha, que seja um anexo às delegacias de mulheres para que elas sejam atendidas. Parabéns, meu muito obrigado de coração. Esta presidência agora, aqui por último, falando, e como autor dos projetos de lei, eu quero, na verdade, agradecer Vossa Senhoria, porque construímos todas essas pautas juntos. E eu não consigo admitir que no século XXI nós ainda podemos ver tantas atrocidades em relação a esse tipo de crime. E é interessante, doutora Luciana, que mesmo quando há o aumento da pena, e a gente vê isso muito em relação à Lei 12.015, que trata dos crimes sexuais, você vê que esse crime cada vez mais se reitera na nossa sociedade. E Mato Grosso do Sul é um estado que mais se pratica o crime em relação ao estupro, e, lamentavelmente, esse estupro, mais de 80% é praticado contra criança e adolescente. Ao mesmo tempo, a gente vê essa rede, de apoio que permite a gente chegar ao autor. E a gente tem que enaltecer aqui o trabalho eficaz do governo do Estado sob a batuta da Secretaria de Segurança Pública e os nossos policiais que estão preparados. E agora, como disse Vossa Senhoria, permitindo com que todos os municípios dos 79 do nosso Estado realmente tenha lá a figura do delegado, e de forma muito especial, pela primeira vez na história, nós tivemos aí nesse concurso 15 jovens delegadas, para estar atuando nessa área. Então, eu finalizo agradecendo a Vossa Senhoria o apoio que tem dado, com espírito altruísta, muitas das vezes, como disse aqui, a subsecretaria que não tem dotação orçamentária própria, mas Vossa Senhoria realmente tem sido referência, não só para nós aqui do Estado, mas para o Centro-Oeste, e, consequentemente, levando as nossas ideias a todos os rincões desse país. Agradeço de coração pelo empenho, pelo trabalho. Ontem à noite eu estive com um grupo de mulheres enaltecendo esta lei e falando do trabalho que Vossa Senhoria tem feito, que extrapolou os limites geográficos do ambiente escolar, chegando nas aldeias, nos quilombolas, em todas as áreas do nosso Estado. Então, doutora Luciana Zambuja, eu tenho aqui a agradecer pela sua presença aqui hoje. Vimos aqui da importância do seu trabalho, a fila de deputados e da deputada Antonieta, parabenizando pela essa ação tão nobre, tão importante. E o nosso sonho é que nós, no espaço curto de tempo, não vejamos cenas tão terríveis. A gente que tem bom senso, a gente fica com vergonha,
de ser homens, de saber que os nossos, aqueles que deveriam dar o apoio, o carinho, a proteção, acaba desferindo, palavras ofensivas, desferindo golpes, prejudicando a questão física, extrapolando os limites da razão humana, tirando a própria vida. Então, a gente espera que no espaço curto de tempo nós possamos ver um Estado e um país mais tolerante, e que possamos criar a política da paz. Outra coisa importante, que Vossa Senhoria também deu uma participação muito interessante, foi o fato de nós termos pela primeira vez na história do nosso Estado uma sala lilás, permitindo com que as mulheres, no momento em que venha fazer o delito, o exame de corpo de delito, ter um ambiente seguro, porque o agressor muitas vezes fica ali ao lado. Então, é uma outra ação importante, e a gente parabeniza o governo do Estado e, de forma muito especial, o trabalho que Vossa Senhoria, juntamente com a sua equipe, tem feito em todo o nosso Estado. A gente agradece de coração a sua presença e seja muito bem-vinda a esta Casa de Lei.